Senti-me muito comovido com uma publicação que eu pude ler no Facebook relativamente a dois eventos que se deram, que envolveram dois jovens, irmãos nossos, jovens que infelizmente perderam as suas vidas por conta de uma situação muito delicada. E eu acredito que há um número considerável de jovens angolanos, irmãos nossos, a viverem o episódio da depressão, a viverem por esta situação muito delicada. Talvez você que está a ouvir, que está a me ouvir nesta hora, estejas a enfrentar um episódio semelhante. Ou conheces alguém próximo a ti que está a enfrentar este episódio, que não é algo fácil. E a gente vê claramente uma das consequências drásticas da depressão é o suicídio. Sim. Jovem de 25 anos. Uau! Ainda tinha muito para dar. Chegar ao ponto de pensar que já não tem algum sentido a sua vida. Oh! E contudo, qual é o sentido da vida? Aí eu me pego despercebido a pensar sobre isso. Porque é importante a gente entender qual é o propósito que nós temos. Qual é o nosso propósito? E se este propósito ele é influenciado por causa de situações que vão acontecendo em nossa vida, se o nosso propósito ele perde o valor por causa de dificuldades que estaremos submetidos neste presente século que se chama hoje. Porque Angola é um país que caminha de mal a pior. Porque Angola é um país onde os sonhos dos jovens são cada vez mais frustrados. Angola é um país em que a juventude precisa treinar as suas emoções. Precisa aprender a conviver consigo mesmo. Angola é um país das ilusões. Angola é um país das exibições. Angola é um país da fantasia. Angola é um país da aparência. O nosso sistema político é uma farsa. A vida de muitos dos nossos irmãos são completa falsidade. E logo nos pegamos simplesmente a ver jovens a comparar o seu contexto atual com os outros. Porque ao pensar que o facto de o meu amigo estar avançado em relação a alguma coisa, eu estou atrasado. Muitos de nós pensamos dessa forma. Que pelo facto de o outro ter um bem material e se exibe com o mesmo, e você, ao olhar para esta pessoa muito próxima a ti, parecendo que as coisas para esta pessoa dá tudo certo e para mim não, e nos pegamos naquela comparação que eu digo até absurda e nos infernizamos. Infelizmente, poucos são capazes de canalizar o desconforto
energia positiva para motivar-se e alavancar a sua vida para frente. A verdade é que nós, jovens angolanos, temos um grande desafio. Quer seja você técnico superior formado, quer sejas técnico médio, quer sejas trabalhador, que são poucos, quer sejas desempregado, que estás na luta do primeiro emprego, nós teremos muitos desafios e precisamos ser fortes, porque antes de melhorar, a vida ainda vai piorar. Eu acredito nisso, que ainda viveremos situações mais difíceis. Então nós precisamos dominar a mente primeiramente. É a nossa mente que precisa ser dominada. E termos muito cuidado com as redes sociais. Porque atualmente as redes sociais são os palcos da felicidade. Os palcos das exibições. Nas redes sociais, vendemos uma fantasia, na maioria dos casos. Vendemos uma falsa realidade. E é por meio dela que muitos têm, infelizmente, destruído a sua vida ao vivermos na base da comparação. É doloroso ver jovem a dizer basta. Pessoas com muita energia, mas às vezes não têm a direção necessária. Não têm a orientação necessária. Quantos sonhos se foram com este jovem? Quantas ambições? Quantas alegrias? É doloroso ver a partida de alguém, principalmente de alguém muito jovem. Eu vejo meus irmãos angolanos, jovens como eu, a enfrentarem dificuldades terríveis. Muitos desses até já são pais. Muitos desses não conseguem firmar seu relacionamento por causa das frustrações do desemprego, da falta de oportunidade. Então, nós seremos forçados, sim, seremos forçados a trilhar os nossos próprios caminhos, a trilhar a nossa própria trajetória, a escrever a nossa história e usar o fracasso não para nos aniquilarmos, não para inibirmos as nossas qualidades, não para nos aquietar, mas pelo contrário, para nos incentivar a lutar. Tentar ter plano A, plano B, plano C, até o plano Z, se possível. Porque a vida mesmo é dura. É dura, sim. E mais dura para alguns, essa é a verdade. Porque nem todos nasceram com as mesmas oportunidades. Nem todos tiveram os mesmos privilégios de se formar
em grandes universidades, ou até mesmo em alguma universidade com pouco prestígio. Nem todos. E o estudo em Angola tornou-se ainda mais caro. As universidades públicas reduziram substancialmente o número de vagas. Para entrar nas escolas públicas é trabalho árduo. E nós não temos direção. Muitos de nós não temos direção. Você que tem alguma direção, você que tem um amigo que está numa situação difícil e você tem alguma palavra de incentivo, tem algum meio para ajudá-lo, olha, faça aquilo que tu puderes, ok? Faça aquilo que tu puderes pelos teus. Eu aprendi uma lição muito valiosa com o povo judeu, é que o povo judeu, eles se ajudam. Por isso que os judeus são um dos povos mais ricos do mundo, ok? Os maiores ricos do mundo, nessa lista dos maiores ricos, encontra-se sempre algum judeu, porque eu vi de algum judeu que uma das estratégias que eles muito usam é o apoio mútuo. E quando alguém tem algum projeto, alguma coisa para começar, o bocado que os outros têm, eles podem contribuir. Então não vamos simplesmente olhar para as pessoas próximas a nós e não fazer nada quando a gente pode fazer. Por vezes não precisamos de dinheiro, mas de ideia, de uma palavra de incentivo, de encorajamento. Há pessoas aqui que estão a me ouvir, que nesse momento talvez estão agonizados, porque a sua situação em casa é terrível, porque a sua situação social é terrível. E talvez já tentaram 1, 2, 3, 4 e não deu certo. E precisa de uma palavra de incentivo, de uma palavra de encorajamento. E eu espero que estas palavras, no qual eu estou a partilhar com vocês, tenha este propósito. Tenha este propósito, meu caro amigo, meu caro irmão. Tenha este propósito. Porque sim, há tempo para que se realize todo o propósito debaixo dos céus, assim tempo. E devemos aprender a ser pacientes, meus irmãos. Paciência é um atributo peculiar, é um atributo valioso, é um atributo precioso. Sedes paciente, persistente, pacientes na tribulação. Olha que a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação. Por quê? Porque a tribulação ela exige de nós paciência, somente paciência. Este é o objetivo da tribulação. Nos torna robustos, fortes, inabaláveis. Então nós precisamos canalizar as energias negativas de uma certa forma para nos tornarmos robustos, fortes, corajosos. Para entendermos que às vezes não teremos dinheiro para ir à faculdade, então nós precisaremos caminhar a pé. Que às vezes precisamos estudar às horas altas da noite, tardiamente. Às vezes precisaremos dormir tarde por causa dos nossos objetivos. Às vezes precisaremos zungar, ou melhor, vender com maestria possível. Às vezes precisaremos pedir ajuda, pedir alguma ideia. Às vezes precisaremos nos sentar para ouvir dos outros alguma palavra. Às vezes precisaremos parar de dar ouvido à nossa mente, que tenta, muitas das vezes,
nos colocar em dúvida, nos colocar para baixo, porque se tu dares ouvido excessivamente aos teus pensamentos, amigo, a depressão será algo evidente em sua vida. Saiba controlar os seus pensamentos. Se tiveres que controlar alguma coisa, controle os seus pensamentos. Meus amigos, os pensamentos são terríveis. Os pensamentos atraem coisas positivas e negativas. Os pensamentos precisam ser dominados. Devemos aprender a conversar conosco mesmo. Precisamos aprender a penetrar, a sondar os nossos corações e a nos conhecer. Precisamos aprender a dizer que não, essa voz é enganosa. Esta voz vem do meu coração enganoso que tenta me trair. Então eu preciso não ouvir esta voz. Eu preciso caminhar por uma direção diferente. É penoso. Os dias que nós vivemos é frustrante. Mas nós conseguimos. Somos umas das gerações mais deprimidas, mais tristes, mais sem norte, com pouca definição. Somos uma geração com crise de identidade. Somos uma geração que não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Somos uma geração que pouco ouve. Somos uma geração que culpa todo mundo. Que culpa a todos, que atribui responsabilidade da nossa vida a todos. O mais frustrante é que a gente não pare para olhar para nós. O mais frustrante é que a gente não pare, não sentamos numa cadeira calmamente e pensamos e olharmos para a nossa vida e formalizamos um debate, um diálogo amigável conosco. Às vezes eu tenho o hábito de conversar comigo em horas calmas da noite, quando eu me levanto pela manhã. Eu entendo que é importante, porque principalmente das vezes em que o meu coração está meio perturbado, ok? Porque o coração tem dessas, é normal. É normal que o teu coração lhe coloque dúvida, lhe coloque empecilho para que você não avance. Porque a mente ela tem essa função de te colocar uma barreira, porque ela não quer gastar energia. A mente quer fazer sempre aquilo que é relaxado, aquilo que requer menos esforço, aquilo que não é atrativo, aquilo que não requer sacrifício. A nossa mente, ela nos ama tanto que quer sempre nos poupar de alguma coisa. Então nós precisamos parar de ter pena de nós mesmos. Precisamos, parar com isso agora. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos canalizar toda a energia necessária para romper barreira que o nosso cérebro nos impõe. Porque o teu cérebro, ele pode te salvar, mas também pode te condenar. A mediocridade, te condenar a uma vida sem atratividade. Amigos, eu não sei muito. Amigos, eu nem falo assim tão bem. Mas amigos, se esta mensagem chegou até você
e levou-lhe a refletir. Então, deixa por favor nos comentários algumas ideias de como vencer a depressão e de como precisamos sermos unidos para nos ajudarmos da melhor forma possível. Por palavras, por atos, menos a omissão. Porque a omissão nunca ajuda ninguém. Nem sempre teremos. E nós não podemos viver a vida dos outros. Vamos viver a nossa vida. E eu desejo muita força a essa juventude fervorosa, a essa juventude angolana, do qual eu faço parte. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa juventude e dizer que a hora é agora de mudarmos a nossa vida. Um forte abraço e Deus esteja com vocês.